Então hoje eu vou mostrar para vocês como usar o Microcore, que é uma versão hiper reduzida do Linux de apenas 12 megas, né, para subir, né, então um cenário desse tipo dentro do GNS3. Bom, primeiro, né, no GNS3 vocês vão em Preferences, QEMU. Aqui vocês têm que só certificar-se, né, de que esses caminhos para esses executáveis estão corretos. Quando vocês instalam o GNS3, automaticamente ele instala o QEMU dentro da pasta dele. Né? Então você só tem que ter certeza que esses apontamentos estão corretos. Então o QEMU wrapper está apontando para o QEMU wrapper.exe e assim por diante. Tá bom? Certificando que isso aqui está correto, vocês não devem ter maiores problemas. As portas aqui eu não mudei, deixei as mesmas. Né? Vocês devem testar aqui para ter certeza que está funcionando. Tá? No meu caso aqui funcionou. Se der algum problema, chequem, por exemplo, o firewall do Windows ou qualquer outra aplicação de firewall que vocês estiverem usando, pode ser a causa do problema. Tá bom? O QEMU ele precisa se comunicar nessas portas que estão marcadas aí. Tá? Bom, passado isso, então vamos criar os nossos PCs virtuais. Né? Então, eu vou criar aqui um Virtual PC 1, né? E vou usar, em vez de Virtual PC, deixa eu chamar de Linux 1, pronto. Linux 1. E vou usar essa imagem que é o Microcore. Né? O Microcore ele pode ser baixado diretamente no site do GNS3. Depois eu passo o link para vocês. Tá? Vocês estão vendo que eu tenho duas imagens aqui. Por quê? No Windows, para você ter mais de um PC emulado usando o QEMU, você precisa ter um número correspondente de imagens desses PCs. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu só copiei, fui copiando, né, uma para outra e só mudando o número delas. Então, vocês estão vendo que aqui é 1, 2, se eu quisesse 3 PCs eu teria 3 e assim por diante. Tá? Então, eu vou escolher a 1 aqui, Linux 1, imagem 1. Memória, 64 megas é o suficiente. Obviamente, se você só for usar ping 3, 32 MB é mais do que o suficiente. Né? 64 MB já daria para rodar alguma outra aplicação junto. Ok? A placa, né, de rede pode usar esse aí 1000 mesmo. Tá? Eu uso, né, esse KQEMU aqui, eu nem tenho certeza muito bem para que serve esse parâmetro, né, mas a impressão que eu tenho é que quando eu uso ele, a emulação ela fica um pouco mais rápida. Tá? Mas eu ainda preciso checar o que é isso exatamente. E eu salvo aqui. Ó. Bom, salvei. E agora eu vou criar a máquina 2. Linux 2. Seleciono a imagem 2. Não pode ser a mesma imagem. Tá? Mantenho o resto igual. Salvo. Então, Linux 1, imagem 1, Linux 2, imagem 2. Dou um apply e pronto. Vou criar a minha rede agora. Tá? Então, seleciono, né, QEMU host. Linux 1 vai ser o meu PC1, Linux 2 para o meu PC2, conecto ambos, então E0 do Linux 1 com E0 do Linux 2, certo? Ambos estão conectados, e aí vou startar então a simulação, começando pelo Linux 1, né? Então vocês estão vendo o boot na dele. Por que eu startei um de cada vez e não os dois ao mesmo tempo? Porque esse é um pequeno infortúnio, né, do QEMU nesse primeiro momento. Ele não mostra na janela qual deles que eu estou trabalhando. Então, se você dá um boot nos dois ao mesmo tempo, duas janelas dessas aparecem na tela e você não sabe qual que é o QEMU 1, qual que é o QEMU 2. Né? Então, o meu conselho é startem uma primeira janela, né? Alterem o hostname do que você estiver trabalhando e para que já fique gravado, né, qual que é aquele ambiente emulado, e faça a mesma coisa para cada uma das máquinas emuladas, tá bom? Como eu já trouxe essa tela para cá, eu sei que esse daqui é o 1, então eu posso startar o 2 sem problemas, que ele vai abrir numa janela separada, tá? Então voltando aqui, ó, o QEMU 1. Então o que eu vou fazer? Agora eu estou dentro dele, eu vou mudar o hostname dele para PC1. Então eu sei que esse é o meu PC1. Tá? Quando você entra na tela dele, vocês vão ver que o mouse fica preso. Por quê? Porque ele está emulando uma plataforma, como no VMware, por exemplo. Então, Ctrl Alt libera o meu mouse. Vou trazer a tela do segundo aqui. Ó. Tá? Então, deixa eu tentar deixar as coisas mais ou menos organizadas. Tá? Então, a tela do segundo. Deixa eu trazer ele para cá, assim a gente consegue ver o diagrama. Tá, enquanto o segundo boota, eu vou configurando o primeiro. Então, para configurar, né,
a interface dele, para quem já trabalhou um pouco com Linux, não vai ter maiores dificuldades. Então vou usar aqui o ifconfig eth0, que foi a interface que eu conectei, certo? Vou dar um IP 1.1.1.1, netmask 255.255.255.252 e up para subir a interface, tá? É só isso que precisa. Ctrl Alt para liberar o mouse. Faço a mesma coisa no segundo aqui. Vou dar o hostname PC2. Opa, esqueci que ele não aceita abreviações. Não é que nem um roteador, né? A gente está no Linux aqui e não num roteador Cisco. E aí o mesmo comando, ifconfig eth0 1.1.1.2 agora, né? netmask 255.255.255.252 up. E aí, como resultado disso, eu devo conseguir pingar de um para outro. Então vamos só fazer o teste, ping do... E aí ele está pingando, tá bom? Então assim, é uma ferramenta bastante legal, bastante poderosa. Vocês podem instalar uma série de coisas dentro dela, né? E fazer os testes mais diversos, aí testando de fato aplicações, correio eletrônico, videoconferência, o que quer que seja, tá? Então fica aí a dica para vocês, aí sim elaborarem, né, o lab do jeito que vocês quiserem. Lembrando que essas configs que eu fiz aqui, se eu rebootar essa minha máquina virtual do QEMU, eu perco essas configurações. Então, para que vocês não percam ela, vocês têm que editar o arquivo. Vocês têm que editar um arquivo dentro da máquina, né, para que fique, ele grave, né, essas configurações de forma temporária. Eu montei aqui um pequeno scriptzinho, né, então vocês têm que fazer, basicamente editar, né, esse arquivo aqui no /opt /bootlocal.sh. Esse é o arquivo que vocês têm que editar. Dentro desse arquivo vocês vão colocar os parâmetros que vocês querem que fiquem definitivos na máquina, né. Então vocês estão vendo que aqui tem até um exemplo de como adicionar uma rota default, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, tá? Aí vocês rodem esse script e pronto. Tá salvo naquela máquina virtual o que vocês quiserem em definitivo, como hostname, o endereço IP, alguma rota que vocês queiram adicionar e assim por diante. Mas isso é Linux, né? Eu não vou ficar aqui também ensinando Linux para vocês. Aí vai de cada um também buscar entender um pouco como funciona, tá bom? Bom, vamos deixar o QEMU de lado e vamos agora aproveitar esse tutorial para mostrar o Pix, né? Então o Pix, eu nunca tinha mexido com ele aqui no GNS3, resolvi dar também uma fuçadinha, né? O GNS3 suporta Pix, ASA e companhia, né? Então eu fui com o Pix, que eu achei mais simples de fazer, pelo menos a demonstração. Eu não tentei com o ASA ainda, né? Então, para ativar o Pix, o que vocês têm que fazer? Vem aqui também no QEMU, né? O Pix é emulado via QEMU, ok? Vocês vêm aqui no Pix, e aí basta vocês informarem a imagem binária. Então vocês têm que ter uma imagem do Pix, né? Aqui no caso eu peguei a versão 722. Vocês conseguem isso daqui nos HDs do blog. Acho que no HD 3, se não me engano, foi onde eu busquei essa imagem, tá bom? Vou manter aqui o 128, né? Esses outros parâmetros eu também não altero. Dou um apply, ok. E aí venho aqui no Pix Firewall, arrasto, e aí só dou um start nele. Tá? Eu não conectei ele em nada porque eu só quero mostrar a interface, né, para vocês verem como que funciona. Tá? Dá um console e estou dentro do Pix, né? Password default é zerada, né? Só dá enter. E aí vocês têm aí os mais diversos. Opa. Então tenho lá, por exemplo, esse Pix ele emula, né, um Pix com 5 interfaces, tá? Então, como se fosse um Pix real, ok? E aí vocês podem criar os diversos cenários, né, usando o Pix Firewall aí como firewall emulado de vocês. Ou seja, vocês têm aí a faca e o queijo na mão para montar ambientes bem interessantes de simulação. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.